Muito boa noite. Estou eu aqui mais uma vez para começar nossa live desta noite. Todos muito bem-vindos. Vamos entrando. O meu convidado já está aqui online e eu já vou chamar ele aqui. Pera aí, deixa eu até colocar o óculos, senão eu não enxergo direito. Pera aí. Vamos já adicionar. Conectando. Oi, Silvio, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, Vivian? Boa noite. É um prazer estar falando contigo. Prazer é todo meu. Tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente, está tudo ótimo. Ótimo, o pessoal está entrando aqui, fico muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos para essa live de hoje, uma live muito especial, muito importante. Até fico muito feliz de ter o meu amigo aqui que fez MBA comigo. A gente acho que teve o contato pessoalmente uma única vez, não foi? Eu não sei nos encontros como foi, mas a gente interagiu muito, né, na turma do fundão. É, na turma do fundão, isso mesmo. Pois é, muito legal. O pessoal está chegando aqui, vamos começar a nossa live. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora, coach, palestrante. Fiz um MBA de gestão com meu amigo aqui, Silvio. Tive a honra de participar deste primeiro MBA à distância pela USP. Foi sensacional, com um time de professores maravilhosos e um time de alunos, colegas, amigos que nós temos até hoje. São sensacionais. Então a gente aprendeu muito, compartilhou muito juntos, né? Isso foi muito gratificante. Olha lá, tem gente até falando, oi, professor. Então, já está em casa, né, Silvio? Isso mesmo. E recentemente eu escrevi esse livro que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se. Aqui eu conto um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho desse trabalho que eu desenvolvo hoje, além da minha carreira profissional, que é em vendas, que eu trabalho há 22 anos, né? Mas tenho aí uma carreira de gestão muito grande. Eu conto um pouquinho dessa passagem que em 2018 eu montei o Abrindo Portas com o intuito de ajudar e orientar as pessoas que estão perdidas, que querem uma recolocação, que buscam uma atualização. E aí, então, eu faço esse trabalho, além de social também, tete a tete com as pessoas, para poder orientar e ensinar. E tenho parceiros como o Silvio, que aceitou o meu convite para a gente poder ajudar as pessoas neste período que estamos todos enfrentando com a quarentena, né? Para poder ajudar e orientar neste momento o que fazer, né? E agora o Silvio vai aqui se apresentar e a gente vai começar a falar sobre o tema que é muito legal, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você, que é sobre fluxo de caixa e fluxo de caixa principalmente agora na crise, né? Então você vai dar bastante dicas aí para a gente, vai nos orientar para a gente poder sair desse problema, né? Sem ter mais problemas futuros. É com você aí a bola agora, Silvio. Pode falar. Bom, meu nome é Silvio Oliveira, eu sou consultor financeiro e de planejamento empresarial. Já trabalho com isso há quase 20 anos. São mais de 600 empresas aí onde a gente realizou trabalhos nessas duas áreas, e a gente nesse caminho, né, a gente teve a oportunidade de conhecer, de fazer cursos diferentes, de conhecer a realidade de muitas empresas. E foi interessante você falar, né, do MBA online que a gente fez da USP, Uhum. porque eu acho que foi uma oportunidade enriquecedora em todos os sentidos. E aí eu Todos. já adianto como uma dica para o pessoal que está em casa agora, que tem um certo preconceito, né? Eu tenho outras pós-graduações, eu tenho um mestrado acadêmico, então eu sou um cara que gosta bastante de estudar,
foi um dos cursos que eu mais estudei e que eu mais aprendi na minha vida. Assim, das pós-graduações que eu fiz, é a única que foi online, né? Ela é Uhum. semipresencial. E com certeza foi a que eu mais estudei, a que teve um material mais denso. E eu sempre aconselho quem está buscando qualificação, e aconselho inclusive a buscar sempre, continuamente, qualificação, que não abrir mão desse tipo de oportunidade, né? Então a USP é uma das melhores universidades que a gente tem aqui no Brasil, e em todos os sentidos foi muito enriquecedor, inclusive pelo networking, né? Como você bem Sim, falou, a gente tem um grupo hoje de pessoas que a gente está conversando. Então tem alguém que está na Inglaterra, tem alguém que está nos Estados Unidos, tem alguém que está em São Paulo, eu aqui no você em Recife, Recife. pois é. Né? E a gente está interagindo lá, sempre trocando ideias, compartilhando material até hoje. Né? A gente está. E já faz um bom tempo já, né? Eu não quero contar o tempo não, mas Não, já tá ficando distante, né? Que a gente fez aquele já. MBA. Então, assim, foi muito enriquecedor e para mim é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, conversando com o pessoal que te segue, para a gente falar desse tema que é uma luta, é uma batalha do dia a dia da gente, né? Tentar convencer as pessoas de maneira geral, os empresários principalmente, os gestores, a gerir a empresa através do fluxo de caixa, né? Mas infelizmente a gente encontra muita resistência, né? Considera-se muita perda de tempo e no momento como esse, aquelas empresas que têm consciência da sua realidade financeira que estão tendo condições de tomar decisões mais rápidas e decisões mais acertadas, Sim. que é o que mais interessa para a gente, né? Porque tomar decisão qualquer um toma, mas tomar decisão correta, tomar decisão baseada em dados, faz toda a diferença nesse momento agora. Sim, não, e eu tenho acompanhado muito tudo que está acontecendo, o cenário, tanto no governo quanto nas empresas, né? Eu estou trabalhando de home office na empresa que eu trabalho e tenho visto que assim as pessoas estão muito perdidas e apavoradas, muitas pessoas pedindo prorrogação, muitas deixando mesmo de pagar sem saber como que vai fazer, se pede empréstimo, se vai para cartório, sabe essas coisas? Então o pessoal está bastante preocupado. Só que mais do que das empresas, eu percebo também as pessoas. Eu, como pessoa física, né, você, as pessoas que estão nos seguindo, também cancelando coisas que antes fazia por medo mesmo do que vai acontecer, né? Porque está tudo muito incerto. Então, se você puder nos ajudar com dicas aqui de exatamente o que fazer, como cortar, ou o que continuar, e assim por diante, né? Qual é o principal objetivo de fazer um fluxo de caixa? Eu, por exemplo, Silvio, assim, eu sou uma pessoa muito organizada e muito planejada. Então, eu tenho a minha planilha, que eu cuido dela todos os meses, com gastos, com as receitas e assim por diante, né? Mas nesse momento eu fiquei um pouco perdida, que eu falei, caramba, e agora? Né? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Então, tomara que você nos dê uma luz aí para a gente poder passar mais leves desse processo. Eu acredito que o conhecimento financeiro, né, a gestão financeira, seja na pessoa física, né, na vida pessoal, quanto na vida empresarial, ela liberta. Né? Uhum. Muita gente acha que é perda de tempo, que vai demorar, que poderia estar fazendo outras coisas, mas a gestão financeira ela serve para ela te libertar. Tá? No lugar de você virar um escravo do dinheiro, da tua empresa ser um escravo do dinheiro, ou de você ser um escravo do dinheiro, a gestão financeira faz com que você entenda que o dinheiro presta um serviço para você. Tá? E você faz com que o dinheiro vá trabalhar para você. Certo? Então, foi muito interessante você ter colocado esses dois prismas, né? Essas duas visões. Eu estou acompanhando algumas dezenas de empresas para fazer captação de recursos nesse momento. Está muito difícil a captação de recursos, porque, muito embora a gente veja o anúncio do governo da liberação de recursos, mas esses recursos estão ficando represados nos bancos. Tá? E quando alguém consegue tirar o dinheiro do banco, eu já tive notícias aqui de taxas de 6, 7% ao mês,
que é simplesmente uma taxa que você não vai ter condições de pagar. Tá? Então, Sim. uma empresa para pegar um recurso para pagar 6%, 7% ao mês vai ser impossível. E a gente conversa com os empresários e a gente pergunta, tudo bem, tem a linha, tem o dinheiro, a gente tem condições de acessar esse recurso, mas quanto você precisa? E assim, 99% das empresas não sabem quanto vão precisar. Então, veja, o problema não é nem a falta do recurso. E aí eu me coloco do lado do banco, da instituição financeira, alguém bate na minha porta pedindo dinheiro, não sabe nem quanto precisa. Para emprestar tem que ser um dinheiro realmente caro, porque o risco é muito grande. Sim. Então, a gente tem ajudado as empresas, né? E na vida particular, foi interessante você colocar, a necessidade desse planejamento, de você fazer uma planilha, de você ter, hoje tem vários softwares, né, que permitem que seja feito esse acompanhamento e a surpresa que as pessoas têm quando começam a fazer o orçamento familiar. Eu atendo muitas empresas e aí quando a gente fala para o empresário, olha, vamos tirar um Prolabore, ele não sabe quanto tira da empresa. E tomam grandes sustos quando descobrem quanto é que ganham, porque eles vão pagando as contas com o caixa da empresa e o empresário geralmente tem aí um limite maior, é diferente de um assalariado, né? E tomam grandes sustos quando analisam o seu orçamento familiar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, na nossa casa, com a nossa família, né, fazer uma estimativa aí de prazo. Os especialistas falam que para voltar a uma normalidade que não vai ser mais o novo normal, É o que vai novo ser diferente normal. do antigo, é alguma coisa em torno de 6 meses, né? Então a gente daqui a 3 meses deve estar parando, ou pelo menos intercalando essas questões aí de isolamento social, tá? Então é lá para o final de junho, mas mas vai estar intercalando, provavelmente a gente não vai ser liberado todo mundo para a rua de uma vez e provavelmente a gente vai ter que voltar durante alguns momentos. O poder público vai ficar monitorando essas ondas de contaminação, né, para que, enquanto não tiver uma vacina para essa doença, não tem jeito. A vacina vai ser as pessoas se contaminarem e ficarem imunes, infelizmente. Mas voltando a falar da empresa, eu tenho conversado com muitas, dezenas de empresas. E a gente tem trabalhado fortemente nessa gestão do fluxo de caixa. A grande maioria não tem, Vivian, não tem absolutamente. Eles têm controle de contas a pagar e receber. O que é diferente de um fluxo de caixa? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é fluxo de caixa. Tá? Então, o fluxo de caixa é uma programação de pagamentos e recebimentos. Então, a gente geralmente tem um plano de contas, que é uma padronização, né? O nome das contas, né? A conta de luz, água, telefone, é uma padronização para que a gente conheça, né, as movimentações financeiras, tanto de entrada de recursos na empresa como a saída, e que a gente faça esse planejamento, que a gente projete para os próximos meses. Tá? O ideal é sempre falar no mínimo um ano, tá? Mas é muito difícil fazer para um ano, mas eu aconselho sempre o empresário, olha, se você tem parcelamentos que duram 3, 4 meses, ou se você vende em 5, 6 vezes, então pelo menos tenha 6 meses para frente, que é até onde vai esses seus compromissos e esses seus recebimentos. Tá? Então, o primeiro ponto é sempre esse. E aí eu tenho sugerido para os empresários que, olha, agora, quem não tem um bom sistema, não é hora de aprender a mexer em sistema. Vamos pegar uma planilha de Excel, ou até Uhum. mesmo aqueles que têm negócios um pouco menores, né? Pega um caderno mesmo, e aí faz uma lista, tá, de todos os seus pagamentos e recebimentos. Tá? Tudo aquilo que você tem para receber, aquilo que é certo, né? E aí a gente vai começar a falar sobre o que é certo, porque a inadimplência está crescendo muito. Então Uhum. é muito importante que você, com jeito, com educação, sendo parceiro, mas que você gerencie muito bem os seus recebíveis. Inclusive, eu tenho aconselhado alguns clientes meus a oferecer vantagens para os clientes, tá? Para que os clientes façam esses pagamentos. Então, você oferecer um bom desconto para que o cara privilegie pagar a sua empresa e não pagar a outra, né? Parcelamentos, né? Para que sejam feitas divisões. Eu peço vocês a desculpa um pouquinho do barulho, é que eu tenho um bebezinho aqui de 1 ano e 2 meses que não sabe muito bem o que é home office, né? Então, às vezes, ela faz um pouquinho de barulho. Tá? Imagina, mas nem tá Eu estou em fazendo casa. barulho. Ô Porque Silvio, acho você que a tá. captação não está dando para ver. Não, eu escutei só uma batidinha, mas achei até que era você mexendo na caneta. Deixa eu te perguntar, você falou de fluxo de caixa para a empresa. Esse mesmo fluxo de caixa que é planejar para meses,
né, para saber o que está entrando, o que está saindo, a gente pode falar a mesma coisa para a pessoa física, certo? Então a gente vai Sem pegar dúvida, sem dúvida. uma planilha seja no Sem dúvida. Excel, seja mesmo no caderno, e a gente vai anotar, né, o que que a gente recebe e o que que a gente gasta. Isso tudo Isso. mensurando o que que é custo fixo, como, por exemplo, água, luz, supermercado, essas contas que não conseguimos parar de pagar, convênio, né? Essas coisas, e o que é variável e o que a gente pode cortar. Então, eu estou entendendo que tanto para a pessoa física quanto para a jurídica é o mesmo caminho que a gente tem que seguir, certo? Certo, e eu sugiro sempre aos empresários que eu atendo é que se você não tem o costume de fazer isso em casa, dificilmente você vai se convencer a fazer isso na sua empresa. E para os gestores das empresas, a mesma coisa, né? A grande maioria não tem planejamento em casa, então não reconhece, não sente o benefício do planejamento. Então a minha sugestão sempre é que faça em casa, faça com a sua família, vai ser bom para você. E aí você vai entender como isso é importante e vai trazer para a empresa. Eu sei que empresas grandes já trabalham fortemente com orçamentos, né, com projeções, mas a realidade, né, de 90% das nossas empresas, que são micro, pequenas e médias empresas, a grande maioria familiar, é que não existe essa cultura de planejamento. E eu não acredito que adianta, de uma hora para outra, a gente querer mudar essa cultura dentro das empresas. A gente precisa mudar essa cultura inicialmente em casa. Em Tá? Então a casa. gente faz em casa, cria a cultura, reconhece a importância, educa os nossos filhos, né, para que eles saibam lidar com dinheiro, tá? E assim, entendendo esse benefício, a gente leva isso para dentro da empresa e aqueles empresários que têm seguido essa dica, aqueles gestores que têm seguido essa dica, têm tido uma facilidade melhor, porque ele se apropria da ferramenta, tá? É muito importante. E essa diferença entre custos fixos e variáveis, existe muita confusão. Tá? Então, eu acho que é um bom exemplo agora, como algumas empresas não estão tendo faturamento e algumas pessoas estão perdendo o emprego, grande parte da sua renda. Tá? O custo fixo é aquele custo que continua chegando num valor muito parecido com aquele que vem todo mês, independente da tua renda. Então, esse é o fixo. Tá? Esse é o que, faça chuva, faça sol, vai tá lá pressionando o teu Vai estar caixa, seja batendo na na empresa, porta, né? vai. Né? E o variável é aquele que na empresa varia proporcionalmente ao faturamento. Quando você aumenta as suas vendas, aumenta a sua produção, você tende a ter mais, como por exemplo, Uhum. os teus fornecedores, as tuas comissões, tá? Os impostos sobre faturamento. E na nossa vida particular, a variável é aquilo que a gente não tem efetivamente a obrigação e que tem muito a ver com certos hábitos nossos, como comer fora, lazer, compra de roupa, de artigos para dentro de casa, né? E toda sorte de necessidade, né? Que na economia a gente usa essa palavra, necessidade, que a gente tenha de consumir alguma coisa. Tá? E necessidade não está diretamente ligada à questão de você precisar, né? Daquilo ser vital para a sua vida. Como, por exemplo, você tem que pagar a luz, você tem que pagar a conta d'água, você tem que pagar o seu aluguel ou o financiamento do seu apartamento. Então, isso é vital para você, mas necessidade é aquilo que a gente cria. E o ser humano é especialista em encontrar necessidade. Né? Pois Então, é. quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, você era ali estagiário, ganhava um salário mínimo e ficou muito feliz, começou a ter dinheiro para sair, né? E aí começou a gastar um dinheiro, presenteou o namorado, a namorada, e já começou a ficar insatisfeito, porque o dinheiro não dava. Aí você foi, né, aceito, você foi contratado e começou a ganhar uma ajuda de custo, um salário mínimo e meio. Então você rapidamente já ocupou aquela parcela do seu orçamento com outras necessidades. E assim você vai, quando ganha 2, 3, 10, 20. Eu tenho vários casos de clientes, de pessoas do meu ciclo, que ganham por mês aí 100 mil reais, 120 mil reais, e quando eles contam da história deles, o que não tem dinheiro para nada, você fica realmente, você tiver uma certa empatia, você chora junto com ele,
né? Ele está dizendo, olha, Silvio, eu tiro só 80 mil reais da minha empresa por mês e não dá para nada. Aí você fala, mas que Meu absurdo. Deus. Pois é, mas enquanto você que ganha 10 mil paga uma prestação de um apartamento de 2.500, esse cara paga 45 mil da prestação da casa dele por mês. Enquanto o seu filho estuda num colégio de 1.500, o dele estuda num de 6 mil. Né? Então, assim, ele tem certos hábitos de consumo que para ele são necessidades, tá? Que você não é. E se você conversar com uma pessoa que ganha um, dois salários mínimos, ela vai achar também, vai fazer o mesmo espanto de quem ganha 10, 15. Vai falar assim, mas como? Né? Como é que a criança come biscoito todo dia? Aí você fala, não, mas não come, não, não come. Né? Naquela realidade de renda ali, não tem biscoito todo dia, não tem nem carne todo dia. Então a É, gente vai criando essas necessidades e vai ocupando. Então o problema é sempre quanto a gente ganha, mas na verdade é o contrário, né? O problema é sempre quanto a gente te gasta. gasta. Então a gente vai indo para cima do nosso orçamento, criando essas necessidades, enchendo, aumentando o patamar das despesas fixas e aumentando cada vez mais esses hábitos de consumo. E quando a gente vê, não sobra nada no final do mês. E o que é que acontece? Né? A gente, no lugar de ser formiga, a gente vira cigarra, né? Que quando aparece o inverno, né? A gente morre, a gente some. E é o que está acontecendo com algumas pessoas que estão desesperadas porque não construíram nenhum tipo de reserva. Tá? E agora, qualquer coisa que afetar a sua renda, que afetar o seu dia a dia, você não vai poder ter nenhum planejamento. Você não tem condições nem de planejar, mas planejar o quê? Se está tudo parado. Só complementando, quando logo na primeira semana aqui no Recife as coisas pararam, acho que foi 18 de março, 18 de março, certo? Março. Era uma quinta ou uma quarta-feira. Quando parou tudo, eu tinha uma série de clientes agendados, né, viagens marcadas, a minha agenda é sempre trabalhada aí no mínimo 20 dias para frente, clientes encaixados, cursos, então a minha agenda é de manhã num cliente, à tarde no outro cliente, e à noite o cliente eu dando curso, isso de segunda a sábado. Então a minha rotina é muito, muito intensa, eu tenho muitos clientes ao longo, por todo o estado de Pernambuco, então eu viajo bastante. E aí de uma hora para outra parou, os clientes da quinta, da sexta já começaram a cancelar, e se eu não vejo o cliente eu não faturo. E os clientes começaram a ligar, cancelando alguns contratos fixos que tinham com a minha empresa. Daí a gente fez, e agora? Então a gente tomou aquele susto no sábado, muita gente me ligando. E aí no domingo de manhã, tá, quando a gente estava mais calmo, eu sentei com a minha esposa. E aí a gente parou, a gente brincou, a gente chamou de projeção do apocalipse. Né? A gente fez o nosso fluxo de caixa de casa, da nossa casa. Eu fiz, olha, esse negócio vai durar no mínimo 6 meses, então vamos fazer para 6 meses. E a gente fez, tá? Então a gente já saiu com um plano de ação, que foi desde ligar para o provedor de internet para diminuir R$ 50, né? Dispensar o funcionário, certo? Adiar financiamento de apartamento. Então, a gente já tinha, na segunda-feira, o que não deu para fazer no próprio domingo, por exemplo, a Sky. Né? A Sky recebeu a nossa ligação no próprio domingo. Né? Então, já diminuindo o nosso pacote, né? Diminuindo, cortamos pela metade o pacote. Então, desde o contador da minha empresa, o aluguel da sala, então a gente já saiu com um plano de ação de tudo aquilo que a gente tinha que fazer para elevar, né, as nossas despesas fixas ao mínimo possível, para a gente falar, olha, se a gente não ganhar nada, se a gente não faturar nada, inclusive ela é coordenadora financeira de uma empresa, se você perder o seu emprego, o que é que a gente vai fazer? Quanto tempo esse corona pode durar que a gente pode ficar trancadinho em casa? Então a gente fez esse planejamento e isso nos deu uma calma muito grande, porque a gente tem noção exata, apesar de preocupante, porque ninguém quer, né, consumir suas reservas, mas a gente fez, olha, aqui o nosso cenário é esse, não precisa de desespero. Então a gente tem plano A, plano B, plano C. Né? Então o que é despesa que a gente não pode cortar de jeito nenhum, mas que não é emergência, a gente corta. Tá? E a gente decidiu aquilo que ia continuar, aquilo que não ia. Eu estou fazendo agora o previsto e o realizado, então eu projetei, e agora todo mês eu estou fazendo os pagamentos e estou lançando lá e comparando aquilo que eu projetei para ver se eu estou conseguindo economizar mais do que eu planejei. Né? Então, por exemplo, a minha conta de luz com certeza vai aumentar significativamente. Né? Então, estou eu, minha esposa e minha filha trancados dentro de casa. No Recife, né, o pessoal chama de Recife, né? Porque é um calor infernal. Então, a gente está com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, eu sei que vai aumentar
a minha conta de energia, eu não posso projetar que vai ser. As compras do mês, eu viajo metade do mês, minha esposa sai de manhã, só chega à noite. Então a gente sabe que vai aumentar, esses gastos vão aumentar. Então isso foi tudo para a ponta do lápis. Isso deu uma tranquilidade, mas não tranquilidade, tá tudo bem, a gente não precisa de dinheiro. Não, mas a gente conhece a nossa realidade. Eu Sim. sei agora o que fazer mês após mês. E eu tive consciência, e aí com isso em mente, eu parei e fiz pronto. Agora entendendo que a situação da minha casa está tranquila, o que é que eu posso fazer para o mercado? E aí eu fui preparar material para entregar para os empresários, preparar lista de empresários que eu sei que tem uma situação mais difícil, ler a legislação do que é que estava sendo lançado, saber para o que é que eu posso oferecer para a sociedade, tá? E Uhum. aí os meus primeiros 10 dias de isolamento foi simplesmente oferecendo para a sociedade aquilo que eu podia da minha casa, porque com relação ao meu planejamento eu já estava tranquilo com o que ia fazer. Tá? E o que é que aconteceu? Quando eu ofereci para a sociedade aquilo que tem a ver com o teu livro, quando eu entreguei o meu conhecimento de graça para a sociedade, começou a surgir demandas de trabalhos, né, mais densos, né, como esse suporte que eu estou dando aos empresários para fazer projetos de banco, que eu posso fazer da minha casa. Então, Ótimo. o mundo está retribuindo, né? O universo está retribuindo aquela energia positiva que eu joguei para as empresas, também acontece. Mas tudo isso por quê? Porque eu tive condições de fazer um planejamento junto com a minha esposa para que a gente entendesse a nossa realidade. E com meus sócios foi a mesma coisa. A gente também fez um planejamento, eu sou sócio de 3 empresas, né? E aí eu falei com meus sócios, inclusive numa das empresas a gente presta assessoria em gestão comercial, tá? Então aqui é a tua área, né? Meus sócios são especialistas aí da tua área, que é a Lidera Resultados, a minha empresa, a gente dá assessoria nessa parte de gestão, principalmente gestão comercial. E a gente teve a oportunidade de mapear os nossos clientes que estavam em maior dificuldade. Eu tenho clientes que não pode funcionar, que pararam, faturamento zero. E a gente pôde ligar para eles e dizer, olha, nosso contrato está suspenso, certo? Você não precisa pagar a partir de agora e você vai continuar contando com a gente, porque a gente é teu parceiro nesse momento, tá? Ótimo. Então, assim, porque a gente planejou, porque a gente teve condições. O meu cliente, ele ia cortar. E lá na frente eu ia ter que tentar Suar convencê-lo a para ir atrás voltar, dele de novo. mas agora eu não vou precisar, porque está suspenso e eu estou oferecendo o meu serviço para ele, para ajudar ele naquilo que eu posso, inclusive na retomada. A minha equipe já está pesquisando, está todo mundo se movimentando, meus sócios, que são especialistas, né, principalmente na área comercial, né, estão pesquisando formas de ajudar o cliente a retomar. E aí, quando retomar, que eu ver que esse cara voltou a faturar, naturalmente, meu contrato vai estar lá com ele. Então, tudo isso, o alicerce foi o quê? O planejamento financeiro. Planejamento. Ô Silvio, você falou de planejamento, que você fez tudo isso, e logo no começo que a gente começou a conversar, você falou que existe softwares para isso, né? Existe softwares, provavelmente você deve vender isso, mas para quem nesse momento não tem condições de pagar, existe algum software básico que o pessoal possa encontrar no mercado para poder aprender? Porque tem muita gente que não sabe nem por onde começar a montar esse planejamento financeiro. Talvez a minha área de especialidade não é finança pessoal, tá? Uhum. Então, para as empresas eu saberia te dizer software é gratuito, software que é barato, software que é mais caro, dependendo do ramo da empresa. Eu consigo, em alguns desses ramos que eu atendo mais, eu consigo lembrar. Mas do ponto de vista pessoal, eu tenho uma lista aqui de vários, que sempre que um cliente meu pede, eu vou lá nessa lista, atualize. O que que eu posso? Eu posso te prometer que eu te mando alguns para Tá você fazer bom. um post aí com o pessoal, mas eu não, como não é minha área de especialidade, as Uhum. finanças pessoais, eu realmente não sei de cabeça, até para dizer qual é o que é gratuito, qual é o que não é. Eu devo ter um ou outro salvo aí no meu telefone, mas na minha casa eu não uso nenhum software. Eu tenho um Excelzão mesmo, uma planilha de Excel, tá? Que eu lanço os dados, eu lanço as informações, o que está parcelado no cartão de crédito, eu sei até onde vai, né? Então, assim, meu cartão de crédito, como a gente travou, né, em 12 dias eu já vi, ele já caiu 40%. Né? Esse mês deve cair para 80% e a fatura do outro mês, né, vai ser praticamente nenhuma, porque a gente não desinstalou do telefone, não, mas esse negócio de iFood, esse negócio de pedir,
Quem quiser entregar de graça, a gente tá ligando, tá pedindo, tá? Mas esse negócio de estar pagando para restaurante, tudo assim, tá sendo uma coisa que no final de semana, tá? Então, assim, não, no final de semana hoje a gente tá a fim de comer um sushi, vamos comer. Mas vamos manter no planejamento, vamos seguir esse planejamento, né? Porque a gente está estimando que dure aí de 3 a 6 meses. Mas e se, né? O velho e se, tá? Então, eu sempre aconselho, né? Finge que é criança e fica se perguntando, e se, por quê? O tempo todo, até esgotar, tá? Então, e se não acabar? E se demorar mais? Né? E se infelizmente a gente adoecer? Né? Então, a gente tem que estar preparado. Para Tá? tudo. Então, tem que estar preparado para tudo. Tá? Então, Ainda eu tenho mais uma... porque a gente está no Brasil com muitas instabilidades, né? Toda hora é mexida daqui, mexida dali. E se, né, Deus me livre, acontecer alguma coisa? Porque ninguém estava imaginando que isso fosse acontecer. Nunca. Pois é, e assim, eu acho interessante essa questão do... eu trabalho com planejamento empresarial, então a maioria dos clientes, realmente, a gente nunca pensou esse horizonte de faturamento zero. Inclusive, eu trabalho muito planejamento financeiro, e recebo muita pergunta, quanto é que eu devo ter guardado no caixa da minha empresa? Eu digo, olha, quem tem que dizer isso é ter o fluxo de caixa. Tá? Sim. Esse negócio de ter 3 meses de despesa, 6 meses de custo fixo, essas coisas eu nunca gostei. Tá? Mas eu tenho alguns clientes que faziam isso, juntavam uma quantidade maior de dinheiro. E eu sempre fui bem agressivo com relação a isso. Aqueles clientes que aceitavam tomar risco, a gente diminuía as reservas fazendo investimentos em cima do fluxo de caixa. É uma coisa que, inclusive, eu vou ter que rever um pouco, tá? Porque realmente esse tipo de coisa, não, assim, um cenário de guerra pode acontecer, né? Como a gente está vivendo agora. Mas eu tenho vários clientes em Fernando de Noronha, né? Que são, na ilha de Fernando de Noronha, vários clientes de receptivo, né? De pousadas. E eu me lembro que eu fiz um planejamento de uma dessas pousadas. Eu fiz de várias, mas em um específico, a empresária é bastante organizada, ela tem 3 pousadas, ela é sócia de 3 pousadas, e ela fez um planejamento e eu percebi que eles são muito alavancados. O que é isso? Como você vai para uma ilha, você paga muito antes. Então, eles hoje estão consumindo o dinheiro que receberam para clientes que só vão se hospedar daqui a 6, 7, 8 meses. E aí, vendo esse número, em algumas empresas, esse número é muito elevado. A gente conversando fez, vê só, e se acontecer alguma coisa aqui, que você tiver que devolver o dinheiro a todo mundo? Se as pessoas forem proibidas de entrar na ilha. E aí, nessa provocação, eu me lembro que se tiver um vírus, mas o vírus era na ilha. A ideia não era um vírus fora. E se tiver um vírus aqui que ninguém possa vir entrar aqui na ilha, ninguém possa entrar e nem sair, tá? E aí o que é que eu falo? Olha, tá todo mundo dizendo assim, não dava para imaginar, tá? Mas grandes empresas quando fazem planejamento para tudo. E aí eu acho que é bem real, né, a possibilidade da gente começar a fazer planejamento pensando em tudo, porque o mundo está cada vez... A gente tem mexido muito com a natureza, os governos têm mudado muito de ideia com relação a vida toda se falou em globalização como uma coisa boa. E quando os países ricos começaram a perceber que globalização estava tirando emprego, deles começaram não, globalização não é interessante, globalização é negócio de chinês. Né? E agora está todo mundo contra a globalização. Então essas coisas mexem com a sociedade e a gente tem que estar preparado para eventos, né? Infelizmente, eventos que são bem fora da nossa realidade. Então, eu acho que serviu aí como um aprendizado para que a gente comece a considerar tudo. Tá? E a gente precisa considerar tudo mesmo. Tá? Eu acho extremamente interessante. Você falou de planejamento e para mim o alicerce de tudo, né? Quando eu começo a atender uma pessoa, né? Quando eu tô com a minha equipe, quando eu tô falando lá no projeto, a gente sempre fala de planejamento. E o planejamento ele engloba tudo. É o planejamento diário, é o planejamento para fazer um arroz, é o planejamento para cuidar de uma empresa. Então, se a gente não tem planejamento para isso, a gente não consegue nem saber para onde a gente vai, porque se eu não sei nem para onde eu vou, qualquer destino serve, né? Então, assim, o planejamento ele é fundamental para a gente começar a respirar. Imagina só que você mesmo citou que você está com uma neném de 1 ano e 2 meses. Se você não tiver planejamento para isso, como que vai ser daqui para frente? E é todo mundo que está nos assistindo. E a Silvana, minha tia querida, escreveu assim:
Planejamento é tudo e em momentos de crise ainda mais, porque assim você sabe até onde pode ir, o que, como e por quanto tempo você se mantém. Mas ainda do planejamento temos que ter controle, viabilizar tudo isso. E é verdade, né? Porque a gente estava vivendo, igual aquela música que eu não lembro quem é o autor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não era assim que estava todo mundo Isso, vivendo? E de isso. repente entrou numa guerra onde o nosso inimigo é invisível e todo mundo teve que falar, meu Deus, e agora? Né? E aí a gente ainda está nesse, e aí? E agora? O que eu faço? Por isso que eu fiz questão de te convidar, Silvia, porque eu acho que esse tema ele é assim imediato para todo mundo, tanto para as empresas como para a gente mesmo, né? Se a gente não sabe mesmo quanto que a gente gasta, quanto que a gente ganha, como que a gente vai sobreviver? E assim, existem algumas pessoas que não acreditam muito nessa cultura do planejamento, tá? Que acreditam que esse planejamento de longo prazo não tem mais sentido num mundo tão dinâmico, né? E eu gosto muito de alguma de ir lá para a teoria e buscar na teoria uma coisa que vai ajudar. Planejamento não é você querer antecipar o futuro. Tá? O planejamento é você entender de que maneira as tuas decisões hoje impactam no teu futuro. Tá? Então, quando a gente trabalha planejamento, a gente está falando sobre as ações que a gente deve tomar hoje. Eu não estou falando sobre as ações que eu vou tomar no futuro. Tá? Então, assim, é muito importante entendermos que quando a gente está trabalhando planejamento, seja na empresa, seja na vida, a gente está entendendo quais são as implicações no futuro da nossa empresa, da nossa vida, daquilo que a gente faz hoje. Isso é planejamento. Então, o planejamento, pessoas que trabalham de maneira planejada e que vivem de maneira planejada, elas aumentam sua capacidade de poder viver na plenitude e o presente. Quem não tem planejamento é que vive preocupado com o futuro. Quem tem planejamento tem condições de ser pleno no presente. Sim. Tá? Então é o contrário, quem fala muito, não, que plano a gente não pode planejar, planejamento de longo prazo não faz sentido, um mundo dinâmico, um mundo que as coisas mudam o tempo todo. Eu insisto, né, o design thinking é uma coisa que eu gosto muito, as metodologias que eu gosto muito, né, de design de negócios, de modelagem de negócios, e fala-se muito nessa questão do planejamento dinâmico. Eu entendo que a gente não pode mais passar 60, 90 dias fazendo um planejamento como antigamente se passava. Eu acredito que isso aí realmente não faz mais sentido. O planejamento tem que ser dinâmico, é Uhum. verdade, mas ele tem que existir, porque o planejamento é a capacidade de viver plenamente o presente, entendendo as implicações no futuro. E aí é onde a maioria das pessoas que são contra essa cultura do planejamento, assim, elas falam. E assim, não é minha área, mas ontem eu estava em casa e passei em algum momento e ouvi uma chamada que me deixou muito preocupado, né? Do Fantástico, que foi como é que os casais estão enfrentando, Eu né? vi isso também, Meu Silvio. Deus, né? Estão enfrentando ter que ficar juntos 24 horas. Eu digo, meu Deus, enfrentando, né? Enfrentando. Pois Isso é. mexeu comigo de uma maneira, tá? Assim, eu passei o resto do domingo, eu fui dormir muito tarde ontem, refletindo, e assim, tem muito a ver com o que a gente está falando. Eu estou tirando 3 aprendizados até agora, assim, resumindo tudo, de tudo que a gente está vivendo. Eu achei 3 aprendizados que vai me ajudar muito na minha vida daqui para frente. Eu gostaria de compartilhar, velho, né? O primeiro que está em cima desse enfrentando é que, olha, tua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Né? Sim. Então, assim, a tua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. A gente não pode viver fugindo de casa, fugindo das nossas famílias, porque é isso que é. Você enfrentar a sua família, para mim, é quem está vivendo fugindo de casa. Então, assim, isso me marcou muito. Tá? Então, assim, o primeiro ponto é a minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Né? Assim, inegavelmente. O segundo ponto tem a ver com o que a gente está falando agora do planejamento, que é ser pleno no presente. Tá? E aí, assim, eu não quero entrar na tua área, apesar de eu ter um pouco da formação, né, de coach, de programação neurolinguística, né, eu tenho formação em Master, né, de planejamento em PNL, né, mas a questão da gente viver plenamente o presente, aproveitar cada dia, cada respiração, cada momento com a minha filha, cada momento com a minha esposa,
né? Quando eu tô dizendo eu te amo loucamente, eu já sou um cara um pouco romântico, mas assim, eu não cruzo por ela em casa e digo, olha, eu te amo. Né? Assim, a importância de não perder a oportunidade de falar desse amor e de viver esse amor. Né? Eu acho que de viver o presente é a segunda coisa que está me martelando muito. E a terceira que eu estou me cobrando mais é não negligencie a tua saúde espiritual, emocional, física, porque senão você não vive os outros dois pontos. Sim. Né? Senão você nem é pleno no presente, porque isso vai tirar o teu presente e não vai deixar você curtir o presente por qualquer motivo. E a tua casa não vai ser o melhor lugar do mundo, porque o teu corpo também é a tua casa. E isso eu tenho me cobrado muito, tá? Porque eu tenho 38 anos e estou num grupo de risco, porque sou hipertenso, sou obeso, porque tenho obesidade mórbida, porque nunca liguei para isso. Isso tem me martelado muito, né? Isso tem me cobrado. E isso sim é uma coisa grande que eu tenho que mudar. Nos outros dois primeiros, eu acho que eu estou bem, eu adoro ficar em casa, sou louco pela minha filha e pela minha esposa, mas a questão desses 3 pontos. Então, esses 3 pontos, para mim, são o mantra da minha vida, assim, agora, que eu estou levando disso tudo, né? São esses 3 pontos, né? E tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Muito a ver mesmo, porque o planejamento é o que vai permitir que você faça tudo isso plenamente. Sim, tudo se completa, né? E assim, você falando tudo isso, Silvio, me arrepiou inteira, porque eu tenho observado muito com todas as pessoas que eu tenho contato, com as notícias que eu assisto ou leio, né? Porque quem fala que estar em casa é um problema, pelo contrário, eu também adoro ficar em casa, adoro curtir a minha família. E, assim, o planejamento, todas essas informações que você colocou, só complementa tudo que eu sempre disse em tudo que eu faço, tanto no meu trabalho na empresa, nos meus projetos, nos meus coaches, né? Que assim, se você não está feliz dentro de você, que é a sua própria casa, seja a sua casa até mesmo aqui, você não consegue continuar. Então, vamos planejar tudo isso, vamos nos encontrar para que tudo flua melhor. Quando você falou do que aconteceu ontem no Fantástico, eu e meu marido, a gente ria tanto, porque a gente falou, não é possível que as pessoas estão tendo que enfrentar isso. Imagina, está sendo tão prazeroso eu ter mais possibilidades de compartilhar ensinamentos ou até mesmo aprendizados com ele. A gente está se descobrindo tanto. E assim, eu falo que às vezes eu preciso até de mais horas no dia, porque eu estou tendo tanta coisa para fazer e está sendo muito intenso estar em casa. Então, assim, para mim, esse momento de planejamento e de tudo isso que está vivendo, assim, está sendo só prazeroso, mesmo com todas essas dificuldades. Me entendam muito bem quem está nos assistindo aqui, que assim é um momento de autodescobrimento, é um momento de reflexão e de saber, caramba, o que eu estava fazendo não é que estava errado, mas eu podia estar fazendo melhor. Então, você citou sobre a questão da sua saúde. Tenho certeza que você está mudando todos os hábitos que antes você não trabalhava. Que privilégio que você está tendo de poder estar fazendo tudo isso, né? Isso, o planejamento, vai te ajudar bastante, porque ele vai poder te direcionar melhor. E não é o planejamento, como você falou, é importante que a gente pense o que eu quero estar fazendo daqui a 20 anos, porque a gente tem aquela garra de querer lutar para chegar naquele momento. Mas sim viver tudo o que a gente tem vivido, né? No que a gente está vivendo agora e no que a gente viveu. Então, assim, o planejamento ele é muito, muito importante para tudo isso. Eu falo que ele é essencial para a gente poder saber o que a gente vai fazer no dia, na semana, no mês, daqui 10 anos e por aí vai. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de falar quando eu estou falando com os empresários, principalmente, né? Os empresários atrelam muito o sucesso à realização da meta, tá? Aqueles empresários que trabalham com planejamento, eles atrelam muito o sucesso à realização da meta. E aí eu falo sempre a eles que o sucesso está no caminho, tá? E aí eu tenho entendido isso também na vida particular. Se você coloca muita meta na sua vida e você atrela a sua felicidade ao cumprimento da meta, aí eu vou ser feliz quando eu trocar meu carro, eu vou ser feliz quando eu fizer a viagem.
cara, a felicidade, o sucesso empresarial e a felicidade na nossa vida dia a dia tem que estar no caminho, em fazer isso. Então, na empresa, o sucesso está na construção. Uhum. Porque quando você estiver chegando na meta, eu tenho certeza que você vai construir outra, que vai empurrar esse horizonte mais para frente. Então, se a tua felicidade e esse teu sucesso está no atingimento da meta pessoal ou da meta da empresa, seja para a felicidade ou para o sucesso empresarial, você nunca vai ter sucesso nem nunca vai ser feliz. Sim. Então, o sucesso é a construção, a certeza, o entendimento da construção. E na vida pessoal, da mesma maneira. A felicidade tem que ser curtir o caminho. Tá? Então você vai juntar dinheiro para trocar sua casa, para fazer uma viagem, vai se planejar com sua família, mas faça isso de uma maneira que a felicidade esteja na construção. Sim. E que a realização é só no final, seja a cereja do bolo. Porque quando você estiver na viagem, eu, por exemplo, com a minha esposa, a gente já volta de viagem pensando na próxima, tá? Que é, para mim, um dos grandes divertimentos da viagem. Eu aprendi isso com o meu primo, né? Pedro, chamamos ele de Pedrinho, né? Executivo de empresa, chamado de Pedrinho, mas tudo bem, a gente segue, né? Primo é sempre primo, né? Então, assim, é que ele é uma das coisas que mais me diverte é o planejamento da viagem. Tá? Aí você é maluco, você está planejando as suas férias. Eu estou planejando as minhas férias, mas lá eu mudo o planejamento o tempo todo. Tá? Ao sabor do vento, olhei uma coisa que não estava no planejamento e gostei, mas na hora, né, que eu não sei para onde ir, tudinho lá eu tenho uma lista de coisas para fazer, onde eu posso bater na porta, a quem eu posso recorrer. Né? E isso permite que eu viva a viagem muito melhor, né? Que eu faça escolhas muito melhor. E aí eu falo sempre isso. Tá? Então é muito importante ter meta, é muito importante ter planejamento, mas a felicidade pessoal e o sucesso da empresa ou da sua profissão não pode estar no atingimento da meta, porque senão você nunca vai ser feliz e nunca vai ter sucesso. Tem que estar no caminho. Mas o planejamento, quando a gente fala, inclusive que você falou de viagem, né? Eu adoro viajar também. Você está curtindo esses momentos, mas entendendo que você precisa pensar em todos os detalhes, mas isso vai te trazendo uma satisfação, você já vai estar pensando, você já vai estar curtindo, você vai estar conhecendo coisas, puxa, eu nem imaginava, você vai conhecer história, né? Então, isso tudo é você estar curtindo. É óbvio, né, que depois você falou, caramba, e depois que tudo isso passar, que você já viajou, você fala, nossa, passou tão rápido, meu Deus, eu estava pensando só no que ia acontecer, não, por isso que é importante estar curtindo tudo isso, né? Mas eu digo o planejamento, Silvio, porque, por exemplo, eu faço muitas coisas como você, né? Estou sempre, não só na empresa, mas nos meus atendimentos, então meu dia ele dura muito tempo. Mas eu procuro planejar tudo isso para dar tempo de fazer tudo e ainda ter satisfação em tudo. Porque, por exemplo, eu acordo todo dia muito cedo e eu faço atividade física muito cedo. Então, eu fazendo tudo isso é o que eu planejo tudo isso para me dar energias, mas que eu não tenho que sair afoita, correndo, sabe? Então, tudo isso eu penso nesses detalhes, vou curtindo tudo isso, porque já teve momentos de não planejar, até mesmo numa live. Eu lembro muito bem que eu fui fazer uma live e eu esqueci de alguns detalhes. Chegando, eu não estava aqui na minha casa, que normalmente eu faço em casa. A pessoa que era um coworking que eu tinha alugado um horário, ela não chegava. Aquilo começou a me deixar aflita. E na hora que eu comecei a fazer, eu não estava 100% lá presente, né? E daí você fala, caramba, por detalhes pequenos, a gente tem que pensar que, lógico, a gente tem que saber improvisar muitas coisas. Mas quando a gente planeja, a gente fica mais leve e as coisas funcionam muito melhor. Até por isso que a gente fala do planejamento, do que é o nosso tema principal da live, que é do fluxo, da gente poder saber o que a gente vai fazer com o dinheiro, ou não tendo dinheiro de entrada, para a gente não precisar perder a saúde, perder até problemas nos relacionamentos em casa, com a esposa, com o marido, né, com os filhos, brigar porque você vai estar estressado. Então, por isso que é muito importante este planejamento. E o planejamento engloba muita coisa, né? A Sem Patrícia aqui está dúvida. dizendo
como bem falado, planejamento independente de financeiro ou em outra área é importante para a vida, para o futuro, como propósito de vida. Pois é, porque tem gente, Silvio, eu atendo muita gente que ainda não encontrou o seu propósito de vida, que é o martírio acordar todo dia de manhã e ir lá executar a tarefa do trabalho. Então, imagina só isso, como deve ser muito, muito desafiador. Eu já passei por isso, né? E por isso mudei todo o cenário da minha vida, mas todo dia é um dia novo. A gente precisa estar sempre aprendendo para a gente poder sempre inovar, principalmente nesses momentos de dificuldade. E tem o Juliano que escreveu assim: meu grande Silvio, se cuida mais que nunca, pois agora nossas empresas vão precisar ainda mais dos seus conhecimentos para a sobrevivência. Olha o pessoal aqui tudo acompanhando o seu trabalho. Muito legal, Juliano. Obrigada aí. O Silvio está se cuidando, né, Silvio? Tem que cuidar, agora tem. Né? Juliano é um amigo querido e cliente, né? Foi um dos primeiros empresários que, assim que as coisas começaram, né, eu ajudei ele a montar o financeiro da empresa dele. A esposa dele cuida do financeiro da empresa dele com mão de ferro, né? Ele é comercial, quer comprar, ela não deixa, tá? Ela faz a gestão financeira da empresa deles, né? Ele é uma pessoa muito querida, um empresário que tenho certeza que já está tendo e vai ter muito mais sucesso ainda. Eu fico muito feliz dele estar vendo. E eu falei do meu primo Pedro, ele entrou aí. Acho que a Raide já chegou nele, né? O Ah, Pedro é? Sangra, ele já chegou nele aí, Ó, né? Pedro, a gente estava falando aqui de você um pouquinho. Pois é. Então, assim, eu acredito que as empresas, né? Eu acho que algumas empresas vão aprender nesse momento da maneira mais difícil, certo? Estão aprendendo da maneira mais difícil. E eu sempre eu usava nas minhas palestras, diz, olha, gente, a gente tem que ter duas certezas, que crise passa e que crise volta. E é a forma que o mercado tem de selecionar as empresas que vão continuar. Então, quando o mercado está bom, vocês sabem, vocês que estão há muitos anos no mercado, enche de empresas, enche de novos concorrentes. Mas qualquer dificuldade que tem, essas curvas da vida empurram para fora aqueles que estão menos preparados. E quando a curva é mais intensa, né, a quantidade de empresas que vão ser empurradas para fora vai ser uma quantidade maior. Então, aquelas pessoas que estavam mais organizados e que vão se planejar mais rapidamente vão ser aquelas que vão ter mais condições de continuar, né, de retomar mais rápido e sobreviver. Então vai ter muita gente que vai sair bastante machucado disso, mas eu tenho insistido na necessidade de fazer o planejamento financeiro para você saber até a gravidade dos seus machucados. Então eu conheço empresários que a gente trabalhou junto nesses últimos dias e que as empresas vão sair bem machucadas dessa situação, mas eles já estão preparados, assim, já estão preocupados e se preparando, na verdade, para a retomada. Porque foi o que eu ouvi do empresário: Silva, a gente não tem opção, a nossa única opção é sobreviver. Tá? E a partir do momento que a sua única opção é sobreviver, você olha para frente, pega aquilo que você tem de melhor e segue. E aí as empresas estão entendendo que está na hora de negociar com os fornecedores, está na hora de racionalizar as compras e ter estoques adequados a planejamento de vendas. Tá? Então, o comercial, o financeiro, compras, o pessoal tem que trabalhar integrado. É o que na indústria o pessoal Muita chama de comunicação, PCP, né? né? Tem que estar integrado, a gente não pode, dentro da empresa, porque se você prestar atenção, os interesses dentro das áreas da empresa são conflitantes. A Sim. produção quer ter todos os insumos que ela precisar, à vontade, para a hora que ela decidir produzir, né, ter tudo à vontade, e não quer que chegue nenhum pedido de última hora, quer que chegue tudo com planejamento para ela poder fazer muito tranquilo. O comercial quer que tudo que ele queira vender para o cliente esteja Seja disponível, disponível. e isso para ele vender a hora que ele quer e vender na condição também que ele quiser para o cliente, de prazo, de desconto. O financeiro, muito pelo contrário, quer que diminua a quantidade de compras, quer que você venda à vista, que você venda num prazo menor. Então, você tem áreas que, se você deixar solto, sem um propósito dentro da empresa, essas áreas vão ser conflitantes. Então, a gente tem que trazer as pessoas para o entendimento de que, se todo mundo colocar
os esforços na mesma direção e abrir mão, entender o conceito de cliente interno, o conceito de que se eu ajudo a outra área da empresa, a outra área da empresa vai me ajudar. A gente colocar toda a energia numa só direção, os resultados vão ser atingidos mais facilmente, vai diminuir o número de conflitos, tá? E a gente vai conseguir atingir os objetivos de maneira mais rápida. E como é que a gente concentra isso? Através do planejamento, né? Sim. O planejamento que dá para a gente essa luz, que aponta para a gente o caminho, e tem várias metodologias, tem várias maneiras para se fazer isso. Tá? O importante é que você pegue toda essa riqueza das pessoas, da energia, né, dos teus recursos, e você coloque isso tudo para trabalhar em prol desses objetivos. Tá? Sim. Porque senão você vai perder muita energia no meio do caminho e aquelas empresas que não economizaram energia vão estar em momentos difíceis, né, principalmente quando a coisa aperta como agora. E o que, que vai acontecer? Vão ter cortes, né? Se as pessoas não se planejarem e não se conversarem, as coisas, ó, vai chegar aqui no gargalo. Silvio, você acredita que a gente já está conversando aqui tem quase uma hora? O tempo passa muito rápido, a gente nem percebe, mas o Instagram ele nos derruba em uma hora. Então eu queria agradecer você. Queria até perguntar se mais alguém aqui tem alguma dúvida, né? Se alguém quer colocar mais alguma coisa, né? E depois, Silvio, deixa os seus contatos para quem assistiu e quiser alguma consultoria, alguma informação a mais, a mesma coisa aqui, pessoal, da minha área, se alguém precisar de alguma ajuda, estamos aqui todos unidos num só propósito, né? Que é a gente poder sair bem e planejados e felizes e saudáveis de toda essa situação, né? Isso que é o mais importante. Então, eu só queria falar uma coisa muito importante. Entrou aqui bastante gente do nosso MBA, os nossos amigos do Fundão estavam aqui, então eu queria deixar um beijo para todos. Eu não vou dizer nomes, porque vai que eu esqueça alguém aqui, daí eles vão puxar minha orelha, mas eu vi algumas pessoas que entraram, então eu queria deixar meu beijo, meu muito obrigado por nos prestigiar. E pode finalizar aí, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais alguma dica, que a gente ainda tem 4 minutinhos aí, antes que o Instagram nos derrube. Tá ótimo. Primeiro eu tenho que agradecer a confiança, né, por você ter me chamado para a gente ter essa conversa. Eu fico muito feliz, né, de tá revendo você, da gente poder estar interagindo. E acho muito interessante se a gente receber um feedback aí dos empresários, dos empresários, né? Costumaram falar com o empresário o tempo todo, mas das pessoas que acompanharam, né? Se a gente trouxe durante essa uma hora de conversa algo que foi interessante para ela, avisa para a gente, né? Esse feedback é sempre importante, a gente saber que a gente contribuiu de alguma maneira para tornar aí a jornada dessas pessoas de alguma maneira melhor. Isso é de uma satisfação muito grande. Quem quiser conversar comigo, quem quiser conversar, pedir uma dica ou qualquer outro tipo de coisa, eu acho que o jeito mais fácil é o meu Instagram, né, o @Silvio O Filho, né, Silvio com 2 Os no fim. E aí você me chama lá e a gente conversa. E vai ser um prazer grande, como eu disse, né, no começo. Eu desde do começo de tudo isso que a gente está vivendo, eu me dispus a ajudar. Eu me coloquei disponível para ajudar. Eu resolvi retribuir, né, para os empresários, para a sociedade. E aí eu passei 2 dias em casa montando uma apresentação e disparei isso para as empresas. Tá? Eu espero estar contribuindo mais uma vez. E aquilo que achar que eu posso ajudar, vai ser vou em poder ajudar. E mais uma vez, obrigado você pela confiança e pela oportunidade. Imagina, estamos juntos aí, nossa turma do Fundão, sempre unidas. E eu queria dizer que o meu livro, ele está disponível gratuitamente para quem quiser baixar pelo Amazon. Depois da live eu vou colocar o link aqui no Stories. Então, quem quiser ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história, vou deixar aqui que eu também quis, de alguma forma, ajudar todas as pessoas a passar por essa quarentena mais tranquilos e aprendendo que é a forma mais gostosa que é através da leitura. Queria Me também. marca que eu compartilho. Tá bom, pode deixar que eu vou te marcar. E até pedir para o pessoal ficar em casa. Pessoal, vamos respeitar para que a gente passe mais rápido dessa situação.
Também queria agradecer a todo mundo. Obrigada, Silvio. Obrigada para todo mundo que esteve aqui, tá? E eu queria falar uma última coisa, que essa live vai ficar 24 horas aqui, mas depois ela vai subir para o canal do YouTube, que eu vou lançar Maravilha. quarta-feira, que é Abrindo Portas por Vivian Castanhedo. Então depois essa live vai ficar disponível para quem quiser assistir novamente, tá bom? Então, meu beijo, meu muito obrigada. E fica com Deus, pessoal. E se cuidem, fiquem em casa. Tchau, Silvio. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.